Brasil, temos por tradição comemorarmos com festa a virada do ano. E isso acontece principalmente porque a data relativa à festa e fogos de fim de ano acontece no verão, em pleno calor, o que convida para uma reuniãozinha regada a boa música, bom papo, boa comida e, de preferência, em local aberto, fora de casa. Mas não é assim que acontece em muitos dos locais que idealizamos como tal lugar perfeito para passar a virada do ano. Esse vídeo, então, é um choque de realidade e, assim, um alinhar de expectativas na idealização desse tal lugar perfeito para passarmos o Réveillon. Eu sou Cláudia Bugarim, especialista em viagens, e esse é o seu canal, o canal da comunidade Viajoras em Ação. Um canal onde as mulheres se apoiam ao redor do mundo. Enquanto no Brasil há calor, música, cervejinha para driblar o calor, bom papo e uma festa que normalmente atravessa a madrugada e termina com o nascer do sol, lá no hemisfério norte, a data coincide com temperaturas muito baixas, então é muito frio. E ao contrário do que a gente vive aqui, isso afasta as pessoas da rua, trazem ela para o aconchego de casa e elas tendem, por isso, a ter reuniões mais íntimas, assim, sem muita festa, menos animadas e que normalmente terminam muito cedo. Isso não quer dizer que em algumas cidades pelo mundo não haja queima de fogos nos pontos turísticos. Às vezes isso até acontece, mas nem de longe lembra as nossas festas de Réveillon aqui no Brasil. Existe, assim, de modo geral, um comportamento cultural que é de se esperar. O branco é uma tradição basicamente brasileira. Lá fora você não encontrará pessoas de branco na virada do ano. Muitos cometem até a heresia de passar a virada do ano de preto. Então, como são muitas as tradições ao redor do mundo, eu tentarei aqui generalizar um pouquinho para a gente poder entender. Mas eu volto a dizer, sempre haverá especificidades. Então, nós temos como regra que é uma generalização, um comportamento tido como clássico, como comum. Embora, gente, possam existir pessoas que, em maior ou menor número, ajam completamente diferente. Mas generalizações podem ajudar você na escolha do seu destino de viagem nessa época do ano, ou até e somente alinhar assim algumas expectativas se você já tiver estruturado, por exemplo, sua viagem para a Europa ou para os Estados Unidos, que são destinos que nós vamos nos ater aqui agora. E sendo assim, vamos a eles. Na Europa, para a maioria da população, essas festas de final de ano acontecem normalmente em lugares fechados, pubs, restaurantes, e a dinâmica é mais ou menos assim. Fui jantar no restaurante, que não são todos, mas aqueles que ficam abertos até a meia-noite, passam a virada do ano neste restaurante e depois seguem para as suas casas para dormir. Os turistas em cidades maiores, se aguentarem o frio, podem assistir a um show de iluminação especial em algum ponto turístico, ou até mesmo alguns tímidos fogos. Para quem pretende passar a virada do ano na Europa, o ideal então é reservar ou comprar, se for o caso de vender o ingresso, com antecedência os lugares disponíveis nesses restaurantes. E em algumas cidades, como Paris e Londres, há também uma oferta do jantar flutuante, que também deve ser comprado com antecedência. E isso é muito a especificidade do local, o que vai te exigir pesquisa. Há
Alguns hotéis também promovem algo nos seus restaurantes, mas é sempre a dinâmica: jantar, permanecer no local até meia-noite e dali dormir. Mas saibam, nessa época do ano, os preços são normalmente altos e a oferta é um pouco reduzida para, por exemplo, um jantar. Os lugares mais famosos na Europa, pelo menos aqueles, que são famosos pela festa de virada do ano e que fogem à condição de comer, dormir, são os seguintes: Berlim, que é uma reunião de pessoas que se concentram normalmente ali nos portões de Brandemburgo e que cantam, tomam cerveja e comem nas inúmeras barraquinhas que ficam espalhadas por ali, tentando, com essa reunião, se aquecer no frio. E ficam ali até meia-noite para assistir a queima de fogos. Já Londres é uma reunião de pessoas que, apesar do frio, também se concentram próximo ali ao parlamento. O inglês faz festa para tudo, Basta aí a gente lembrar do futebol. Tem gente que acha Bruxelas o picolé de chuchu da Europa. Não é o meu caso. Eu gosto muito de Bruxelas, mas na virada do ano ela é bem sem graça. Acontecem reuniões, sim, em várias partes da cidade. A concentração maior é na Praça Central e existe ali uma queima de fogos. Opa! Chegamos em Portugal. O Porto, mais do que Lisboa, oferece uma quantidade maior de festas nessa ocasião. E tem festas públicas e privadas. Ou seja, tem para todo mundo. Tem de tudo um pouco. E para os brasileiros, o Porto ele pode render bastante diversão, porque normalmente depois do jantar, que termina com fogos, com boa música, música muitas vezes brasileira, com bom papo, o pessoal estende essa festa para as boates. Moral da história, e nós sempre temos uma moral da história. Se você for passar a festa de Réveillon na Europa, pesquise muito sobre essa noite no local onde você vai estar. E olha, não crie grandes expectativas. Já nos Estados Unidos, os americanos, de uma maneira geral, eles gostam de comemorar a data com familiares e amigos como nós, mas com tradição e, consequentemente, maneira de comemorar um pouquinho diferente. Afinal, os Estados Unidos é muito grande e eles variam de acordo com a região e até mesmo a cidade onde eles passam as festas de Réveillon. Normalmente, a comemoração é regada por tradição de prosperidade, assim como nós comemos a lentilha com carne de porco e espumante para brindar o ano novo. Em algumas grandes cidades, bem específicas como São Francisco, Las Vegas e Nova York, depois do jantar, que não é como nossa ceia, não acontece à meia-noite, é bem antes disso, alguns vão para o seu lar, para o abrigo do seu lar para se proteger do frio. E outros vão para a rua, sim, assistir a shows de artistas, a chuva de confete, show de luzes e fogos ao lado dos turistas. Em relação ao Réveillon europeu, até que o Réveillon americano é mais festivo e um pouquinho mais democrático, mas isso vai depender muito da cidade em que você está. As festas mais famosas dos Estados Unidos para passar o Réveillon é Nova York, claro, com aquela bola imensa que desce à meia-noite em plena Times Square, o que, na minha opinião, é uma pegadinha turística altamente. Mas eu acho que quem nunca viu tem que participar, tem que ir, tem que experimentar. Assim como na Disney o americano adora aquelas parades, na festa de final de ano, em algumas cidades você vai ver comemorar a virada do ano ou o dia seguinte com muita parade, que são aqueles desfiles meio carnaval, com carros alegóricos.
E Las Vegas são 8 cassinos responsáveis aí pelo show de fogos que trazem e fazem a alegria dos turistas. E sempre regado a muita bebida. Mas o que acontece, eu não sei. Afinal, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. E na verdade eu acho que por influência do cinema, com o passar dos anos, as festas de final de ano no Brasil foram se aproximando um pouquinho da cultura americana. E os estilos de comemoração dos grandes centros ficaram assim bem parecidos com o nosso. Eu acho que por influência do cinema, com o passar dos anos, festas de Ano Novo no Brasil, eles foram se aproximando muito da cultura americana. Claro, com estilos de comemorações distintas, até acentuadas pelo calor e pelo frio. Mas quem não suspirou com um beijo apaixonado de um filme, uma comédia romântica, que os atores principais se beijam à meia-noite? E depois de tanto filme de Natal, de tanta comédia romântica que se passa no Ano Novo, eu lhe pergunto, rola um beijinho no gato na hora da virada como símbolo de prosperidade desse romance no ano que vai nascer? Já estamos chegando à moral da história. Mas antes disso, não se esqueça, dê o like, porque isso vai me ajudar muito, e se inscreva no canal e ative esse sininho aqui, ó, que está aqui embaixo, porque ele vai ser o responsável para te lembrar de todo novo vídeo que a gente colocar aqui no canal da comunidade Viajoras em Ação. E agora, a moral da história. Embora as festividades nos Estados Unidos se assemelhem muito às nossas em vários aspectos, enquanto turista você vai depender de locais para festejar esse momento, o que também vai depender e vai exigir de você muita pesquisa. Se você festejar nos locais fechados próprios para a festa, vá preparada para pagar um precinho salgado. No que diz respeito às festividades de rua, nem sempre elas são gratuitas, como aqui no Brasil, tá? Muitas vão exigir que você compre um ingresso para delimitar o seu espaço na participação daquela festa, como é o caso de Nova York. Mas mesmo que ela seja totalmente gratuita, esqueça de uma vez por toda o que você assistiu nos filmes. Normalmente, essas comemorações têm muita gente. Elas são muito tumultuadas e você vai estar sujeito a todo tipo de revés. E agora vocês me perguntam, Cláudia, então não é para passar o Ano Novo nem na Europa, nem nos Estados Unidos? Não falei isso em momento nenhum. Você tem que ir para ver e crer.